Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Então tivemos a ideia de fazer essa série de vídeos com pequenas meditações sobre os temas mais relevantes, mais importantes do tempo do Advento. Então, a partir de hoje até 24 de dezembro, nós estaremos no tempo do Advento. E o tempo do Advento é um tempo muito maravilhoso, com temas muito específicos, próprio dessa espiritualidade do Advento, que nós devemos nos esmerar em viver bem a espiritualidade do Advento. É uma espiritualidade muito maravilhosa, né, que traz, dentro desse contexto próprio do Advento, a fé expectante, o desejo pela vinda de Deus, né, o juízo, as diversas maneiras como Deus vem na nossa vida e tantos outros temas que serão abordados. Nós vamos, então, nos utilizar as reflexões, as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. Vamos nos basear nas meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. Meditações específicas, meditações de Santo Afonso Maria de Ligório específicas para o tempo do Advento. Então, acho que vai ser uma caminhada bonita. Você é nosso convidado nesse período do Advento. Trabalharemos os temas mais importantes da espiritualidade do Advento em preparação ao Santo Natal do Senhor. Tá bom? Hoje, no primeiro dia, na primeira reflexão aqui, baseada nos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, o santo doutor da igreja, o bispo Santo Afonso Maria de Ligório, traz um tema muito importante e muito evidente na liturgia do Advento, né? Até quando nós vamos nos aproximando do Advento, a gente já foi percebendo que a liturgia foi caminhando para essa temática assim, né? Escatológica, né? Temas escatológicos, textos bíblicos escatológicos, falando dos fins dos tempos, da parousia, da segunda vinda de Cristo. E aqui nessa primeira reflexão, Santo Afonso traz um tema, exatamente esse tema, o juízo final. Esse tema do juízo final, do juízo universal, que Jesus vai voltar um dia, haverá uma segunda vinda, onde Jesus vai julgar os vivos e os mortos. O juízo universal. Né? Como se disséssemos que agora nós estamos no tempo da misericórdia, no tempo do arrependimento, no tempo do perdão, no tempo de buscar a graça, de buscar a cura, de buscar a salvação, de buscar a nossa contínua e progressiva santificação. Mas, segundo Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, nós temos que ter diante dos olhos o juízo final, que nós seremos julgados, né, diante de Deus. Isso é a igreja ensina isso. Isso é uma verdade de fé da igreja, de que Deus é sumamente misericordioso, mas que Deus também é juiz e nós seremos julgados por Deus. São Paulo falou muitas vezes, né, que nós seremos julgados pelas nossas ações, pelo que fizemos, pelo que não fizemos, o amor que vivemos. E na reflexão de hoje, Santo Afonso fala uma coisa muito interessante em relação ao juízo final, de que, em certa medida, nós seremos julgados no sentido se acolhemos ou não o Filho de Deus. Jesus disse, olha, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. E esse juízo, com certeza, vai incluir esse elemento como algo muito importante. Se o Filho de Deus foi acolhido por nós,
Cada um, quando estiver diante de Deus no juízo final, vai ter que responder essa pergunta. Se você acolheu Jesus na sua vida, se você disse sim à salvação, acolher Jesus é dizer sim à salvação. No prólogo de São João, né, no Natal, sempre aparece esse texto, né? Veio para que eram os seus, mas os seus não o quiseram. Né? Veio para os que eram seus, mas os seus não o quiseram. Mas a todos que o acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, ele veio para nós. Ele veio trazer a salvação. Ele trouxe a salvação e há de vir para julgar, ou seja, para verificar aqueles que acolheram essa salvação que ele trouxe, aqueles que disseram sim e aqueles que disseram não. É algo que Santo Afonso fala no texto de hoje, que o Filho de Deus, imagina, ele falou isso lá no tempo dele, 1700 e pouco, quer dizer, imagina, no tempo dele, que o Filho de Deus, que Jesus era o homem mais desprezado de todos no tempo em que ele vivia, e hoje talvez muito mais. Como Jesus ainda hoje é desprezado, ignorado. Existe um grande desprezo à fé cristã. Existe no mundo, na sociedade, um desprezo a Jesus. Desprezo, uma espécie de ateísmo prático, um desprezo a Jesus até da parte de muitos daqueles que se dizem católicos, que se dizem cristãos. Eu acredito em Jesus, mas vivo como se ele não existisse. Não me importo com o que ele falou, não me importo com a palavra de Deus, não tenho nenhum interesse em viver, em colocar em prática, em ser discípulo de Jesus. Acolher Jesus, dizer sim à salvação que Jesus veio trazer, é colocar em prática, é se esforçar, é se entregar, é ter vida de oração, é se tornar discípulo de Jesus. Então, de alguma maneira, no final dos tempos, no dia do juízo final, parte importante desse julgamento será esse tema. Se nós dissemos sim a salvação que ele veio trazer ou não. Em certa medida, somos nós que nos condenamos. Porque é você que acolhe ou não acolhe a graça que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer a graça, não só um modelo de vida, não só um exemplo de como deveríamos viver, mas a graça, a vida da graça, a força, a vida nova, para vivermos de modo novo, por força de Deus, por força da graça. Então, no tempo do advento, é muito importante nós tomarmos consciência de manter diante dos nossos olhos essa realidade do juízo. Em certa medida, humildemente, tremer diante do juízo de Deus. Não porque tenhamos medo de Deus. Nós sabemos que Deus é misericordioso. Sabemos que Deus é misericordioso e que se nós acolhermos o Filho de Deus, se nós dizemos sim ao seu amor, à sua misericórdia, mesmo com as nossas imperfeições, Ele nos acolherá. Mas é preciso também, por outro lado, manter diante dos olhos aquele que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ter diante de si esse pensamento, manter diante dos olhos o pensamento do juízo final, também manter diante dos olhos o pensamento da morte. Como é importante a gente nunca se esquecer que um dia nós morreremos. Isso nos ajuda a sermos humildes, isso nos ajuda a nos mantermos no caminho de Deus, a sabermos que a vida não é só isso aqui. É muito importante isso, essa visão, esse pensamento. Não se esqueça do juízo. Trema diante do juízo, humildemente. Não é tremer porque você não confia na misericórdia de Deus.
Não é tremer como se o juízo fosse baseado apenas numa perfeição moral. Não, não será assim. Mas é tremer humildemente, sabendo que se sereis salvos, será por misericórdia, por graça. Mas ter isso diante dos olhos. O próprio Santo Afonso escreveu um livro chamado Preparação para a Morte, onde ele fala como é importante, né, nós pensarmos na morte. Né? Com a morte vem o juízo particular, né? Já imediatamente com a morte haverá o juízo particular, estaremos diante de Deus. Mas depois, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, chamada parousia, haverá o juízo universal. E a espiritualidade do advento nos ensina que a gente tem que pensar nisso, para na humildade buscarmos o Senhor com fervor, com amor, com arrependimento, com penitência, com esforço. Então, meu irmão, minha irmã, neste dia de hoje, com esse tema da realidade do juízo final, reze sobre isso. Se coloque na presença de Deus em espírito de humildade, reconhecendo suas falhas, reconhecendo sua miséria, reconhecendo que se dependesse só de você, se dependesse só de mim, eu iria para o inferno. Mas como existe a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o auxílio de Deus, eu posso esperar pelo céu, esperar pela salvação, porque Deus me ama, porque Deus te ama. Mas é importante, neste dia de hoje, assim, à luz dessa realidade do juízo final, se colocar diante de Deus com humildade, clamando seu perdão, clamando sua misericórdia na nossa vida. Amém? Então, rezemos com Santo Afonso Maria de Ligório. Ah, Jesus meu e meu Redentor, vós que um dia haveis de ser o meu juiz, perdoai-me antes que chegue este dia. Agora sois meu Pai e, como tal, recebeis na vossa graça um filho que, arrependido, se prostra a vossos pés. Meu Pai, eu vos amo de todo o meu coração e, no fundo, não me quero mais afastar de vós. Não quero mais ter a temeridade de voltar a ofender-vos. Mas já que conheceis a minha fraqueza, ajudai-me com a vossa graça. Excitai, Senhor, o vosso poder e vinde em meu auxílio, a fim de que, mediante a vossa proteção, livrado dos perigos iminentes por causa de meus pecados, mereça ser salvo por vós. Fazei-o pelo amor de Maria Santíssima. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.